O que teria acontecido se ele em seguida enfrentasse lá o Freeza desde a sua primeira forma? Porque assim, a gente sabe que o Goku naquele momento da história tinha apenas 90.000 de poder de luta. Mas é claro que ele poderia avançar através do Kaioken. Mas primeiramente, para isso ter acontecido na história, Goku teria que derrotar esse carinha aqui, ó, que é o Capitão Ginyu. Se ele conseguisse derrotar o Capitão Ginyu, a coisa que eles tinham que fazer era só juntar as esferas, que já estavam juntas na nave do Freeza, e chamar o Porunga. Só que aí tem um detalhe, o Dendê tinha que chegar lá primeiro para falar o código para eles, e o Freeza, sabendo disso, iria em direção à galera, assim como ele fez na história original. E aí que o bicho ia pegar, porque quando o Freeza chegasse lá, estaria o Goku ali inteiraço ainda, porque na minha história aqui, ele derrotou o Capitão Ginyu com extrema facilidade, e é aí que começa aqui a nossa análise. Por quê? Porque a gente sabe que o Freeza tinha 530.000 em sua primeira forma, esse aqui era o poder máximo que ele tinha. E em sua segunda forma, o próprio Freeza afirmou aqui ultrapassar um pouco mais de 1 milhão de poder de luta, digamos assim. Então vamos botar para 1 milhão de poder de luta. Então para o Goku chegar a alcançar esse nível do Freeza, ele tinha que aumentar o Kaioken ali para ficar tipo pareado com o nível do Freeza até 10 vezes. E isso sim era possível, porque a gente também sabe que o próprio Goku afirmou que ele podia aumentar o Kaioken até 10 vezes após o término do treinamento na sala de gravidade, aumentada em 100 vezes. Fora também que a gente viu ele utilizando esse Kaioken 10 vezes contra o próprio Freeza, assim como o próprio Sr. Kaiô afirmou aqui. E o detalhe é que após a utilização desse Kaioken aumentado em 10 vezes, o Goku não sofreu grandes danos. Ele, tipo assim, ele tinha energia ainda para lutar, mesmo após utilizar o Kaioken 10 vezes. E o Goku ainda tinha a opção de dobrar esse limite máximo, assim como ele fez contra o Vegeta lá na Saga dos Saiyajins, quando ele chamou lá o quádruplo Kaioken, sendo que ele só podia utilizar até o dobro, assim como o próprio Sr. Kaiô afirmou aqui. O limite máximo do Goku na Saga dos Saiyajins era o duplo Kaioken, sendo que ele utilizou o quádruplo Kaioken em caso de emergência. E a mesma coisa ele fez contra o próprio Freeza, utilizando o Kaioken aumentado em 20 vezes. E em caso de emergência, ele poderia chegar até 1.800.000 de poder de luta com a ajuda desse Kaioken aumentado em 20 vezes. Então a gente tem um Freeza ali na segunda forma com um pouco mais de 1 milhão, tem o Freeza na terceira forma com aproximadamente ali 2 milhões e pouquinho, e tem o Goku ali no seu Kaioken aumentado até 20 vezes com 1.800.000 de poder de luta. Mas, Rafael, como é que seria esse confronto? Porque a gente sabe que se o Goku utilizasse o Kaioken 10 vezes contra o Freeza na primeira forma, porra, ele ficaria praticamente 2 vezes mais poderoso do que o Freeza. Só que tem um problema, o Goku ele não utiliza o seu poder máximo de início. A gente sabe que ele vai aumentando o seu poder gradativamente. E aí o que a gente teria nesse confronto? A gente teria basicamente o que ocorreu no confronto original com Goku versus o Freeza em sua última forma, que seria o seguinte: Goku iria aumentando o seu poder aos pouquinhos, assim como o Freeza também aumentando. Conforme o Freeza ia elevando o seu Ki, Goku também iria fazendo a mesmíssima coisa. E a gente teria um confronto bem parelha ali no início, até que o Freeza se irritasse, porque a gente sabe que o próprio Freeza ele gosta de lutar para humilhar. Ele não gosta de lutar de igual para igual, assim como os guerreiros Z gostam, o Goku gosta, o Vegeta, ele gosta de humilhar o personagem. Então, tipo, o Freeza sentindo que o Goku estaria acompanhando o ritmo dele, ele com certeza utilizaria a sua carta na manga, que seria a sua segunda forma. E aí que tá o problema, por quê? Porque o Goku com o seu Kaioken até 6 vezes, ele teria ali um pouquinho mais de poder de luta que o Freeza. Ele teria 540 de poder de luta, aumentando o Kaioken em 6 vezes. Mas se o Freeza pulasse para a segunda forma, bom, aí o negócio seria diferente, porque o Freeza na segunda forma, como eu falei no início do vídeo, tem um pouco mais de 1 milhão de poder de luta. E o Goku só poderia usar o seu limite máximo de Kaioken até 10 vezes, sem sofrer grandes danos, assim como também falei no começo do vídeo. Então o confronto seria interessante. Por quê? Porque a gente teria aqui, galera, simplesmente aqui um Goku ali parelha com o Freeza, porque se o Freeza tivesse um pouco mais de 1 milhão, o Goku 900.000, o Goku não seria humilhado. O Goku com certeza conseguiria se esquivar, conseguiria
contra-golpear o Freeza e até mesmo conseguir derrotar ele. Eu sei que a diferença seria de 100 mil de poder de luta, mas embora isso pareça muito, era pouca coisa. Porque se você botar na ponta do lápis, o Goku seria um pouquinho mais fraco que o Freeza, ele seria 10% mais fraco do que o Freeza, e isso praticamente não é nada. Então ali, nesse confronto de guerreiros que tem quase o mesmo poder, o que vai prevalecer é a experiência. Então o Goku, com sua experiência de combate, ele poderia se igualar ao Freeza e até mesmo derrotá-lo. E isso não seria jogo pro Freeza. Imagina o Goku com o Kaioken 10 vezes aumentado para cima do Freeza na segunda forma. Galera, com certeza seria um grande duelo, um grande confronto. Isso é claro se o Freeza quisesse lutar de igual para igual. Só que como eu disse aqui agora, o Freeza não gosta disso. Assim que o Piccolo chegou no nível do Freeza, o Piccolo fundido com o Neo, o que ele fez? Utilizou a terceira forma. E eu acho que isso que aconteceria. O Goku utilizaria o seu poder máximo ele para cima do Freeza. Ele teria uma vantagem, porque como eu falei aqui, o Goku sabe sentir o Ki, tem toda aquela bagagem de experiência de confrontos com outros guerreiros, técnicas, Taioken, Kaioken, Kamehameha. Eu acho que o Goku teria uma leve vantagem para cima do Freeza, mesmo sendo mais fraco. E aí o Freeza apelaria para a sua terceira forma com toda certeza, galera. Por quê? Porque ele não ia admitir, né? Ainda mais o Goku sendo um Saiyajin, ser ali mais forte do que ele em termos, porque ele seria mais forte do que ele em batalha. Agora, em poder de luta bruto, claro que o Freeza, eu acho que o Freeza ultrapassaria o Goku com toda a certeza, beleza? Então o Freeza assumindo a sua terceira forma, é aí que o bicho ia pegar. Por quê? Porque o Freeza nessa forma, ele teria em torno de 2 milhões de poder de luta ou um pouquinho mais do que isso, beleza? Não temos aqui o cálculo exato, mas se você levar em consideração que o Freeza dobrou o seu poder de luta de 530 mil para 1 milhão e pouquinho, então essa transformação do Freeza da segunda para a terceira forma, consequentemente também pode ter dobrado o seu poder de luta para 2 milhões, beleza? E aí, galera, não tinha opção, o Goku teria que utilizar com certeza a sua carta na manga, que seria ali um caso de emergência, que é o Kaioken aumentado em 20 vezes. E aí seria basicamente um tudo ou nada, assim como o próprio Goku fez com o Freeza na última forma, utilizando o Kaioken 20 vezes, ele consequentemente ficaria na merda, porque ali, utilizando o dobro do máximo que ele poderia utilizar, ele chegaria a um ponto de ali parear com esse Freeza. Mas que eu falei, ele seria mais fraco do que o Freeza na terceira forma, utilizando o Kaioken 20 vezes. Porém, o Freeza teria um certo trabalho para deter esse Goku ali com o seu poder além do máximo, assim como foi quando o Freeza tentou segurar lá o Kamehameha do Goku com o Kaioken 20 vezes aumentado. Eu acho que seria basicamente assim essa cena. O Goku dando ali o Kamehameha máximo com o Kaioken 20 vezes e o Freeza ali no sufoco para poder deter esse Kamehameha. Mas eu acho que o Freeza, assim como ele fez lá na última forma, contra o Goku na história original, ele também conseguiria escapar desse golpe e aí depois o bicho ia pegar, porque aí seria basicamente também o que aconteceu com o Goku vs Freeza na última forma. O Freeza deitar e rolar pra cima do Goku. Creio eu que ele faria quase a mesmíssima coisa que ele fez com o Piccolo, após ele mostrar pro Piccolo que ele era mais forte que o Piccolo, e começou a ele fuzilar ele com aqueles dedinhos ali, até que o Piccolo ficasse em estado de quase morte. E o Goku também ficaria nesse estado de quase morte, porque o Freeza não ia ter pena do Saiyajin nem um pouquinho. Só que aí entra um detalhe que também aconteceu na história original, que seria o quê? O Freeza iria querer passar para sua última forma, para querer mostrar para a galera, mesmo sem precisar. E o detalhe é o seguinte, é que nesse meio tempo, o próprio Piccolo também foi curado pelo Dendê. E isso também, consequentemente, ocorreria com o próprio Goku ali na história. Porque o Goku, vamos supor, o Goku tá no lugar do Piccolo. Lutou contra o Freeza na primeira forma, na segunda forma, na terceira forma também, não foi capaz de vencer. O Freeza, agora eu vou brincar com vocês de novo. Vou me transformar de novo para vocês ficarem com mais medo de mim ainda. E nesse meio tempo, o Goku seria curado por esse rapazinho aqui chamado Dendê. E aí, galera, que tá a parada. Enquanto o Goku fosse ali curado pelo Dendê, a gente teria ali um Piccolo, um Gohan, um Kuririn partindo em desespero para cima do Freeza. E na cena seguinte, consequentemente, a gente teria um Goku aqui sofrendo um Zenkai após se recuperar de um quase morte. E para quem não sabe o que é o Zenkai, quando o Saiyajin se recupera de um quase morte, ele fica bem mais poderoso, ele multiplica o seu poder.
e isso ocorreria com Goku, na minha opinião, igual aconteceu quando ele se curou na nave do Freeza. Goku chegaria a um nível de 3 milhões de poder de luta para enfrentar o Freeza na sua última forma. E galera, não tem como, a partir desse momento aqui, a história ocorreria naturalmente, assim como aconteceu na história original.